tropas de Nino Vieira não conseguem tirar revoltosos do aeroporto de Bissau. A fragata Vasco da Gama retira mais refugiados da antiga Guiné Portuguesa. Xanana Gusmão só será libertado se Timor-Leste aceitar a soberania de Jakarta. A proposta indonésia já foi recusada, tanto por Portugal como por timorenses. Portugueses virados para o sim no referendo sobre o aborto. A sondagem RTP, Antena 1 Público, avança também com grande número de indecisos. Arte Sem Fronteiras traz pintores franceses até Portugal. Fábrica abandonada de Cacilhas foi o local escolhido para mostrar quadros. Com o crédito TOTA Comerciante, é mais fácil expandir o seu negócio. Vá ao TOTA e obtenha as melhores condições. Boa noite. O aeroporto de Bissau continua nas mãos da junta militar rebelde. Isto apesar das tropas fiéis a Nino Vieira estarem a avançar no terreno. O 14º dia da Guerra da Guiné para ver já a seguir no 24 Horas. A guerra na Guiné-Bissau passou hoje por um dia mais calmo. Apenas no interior do país chegaram notícias de confrontos. Na capital guineense, a situação mantém-se. O aeroporto internacional continua dominado pelos revoltosos. Ao porto de Bissau chegou hoje a fragata Vasco da Gama, que de imediato resgatou 4 feridos que estavam refugiados na Embaixada de Portugal. Há vários dias que estavam refugiados na Embaixada de Portugal. Na impossibilidade de regressarem a casa e com ferimentos provocados pelas explosões dos últimos dias, esperavam esta tarde o resgate para um local seguro no porto de Bissau. Os fuzileiros portugueses e um técnico de saúde chegaram por botes de borracha e de helicóptero. Depois de um primeiro exame médico, as 4 pessoas seguiram para a fragata Vasco da Gama. Um deles, português, apresentava graves ferimentos numa perna provocados pelos estilhaços de um rebentamento. Ao mesmo tempo, chegava ao porto da capital uma unidade do Grupo de Operações Especiais da Polícia de Segurança Pública para assegurar a proteção da única embaixada que continua a funcionar em Bissau. A embaixada portuguesa, que até agora contava com a segurança de um grupo de fuzileiros. A possibilitar estas operações esteve a tranquilidade que se viveu ao longo do dia em Bissau. A troca de tiros de artilharia esporádicos confirmava a tentativa das forças governamentais em avançarem para o aeroporto Osvaldo Simões. Mas, de acordo com o delegado da RTP África em Bissau, continua a ser difícil para as tropas fiéis ao presidente Nino Vieira conquistar terreno para além das linhas de Bra. Houve uma fragmentação do exército de Ansemane Mané em diversos grupos de combate para, assim, impossibilitarem que as forças governamentais cheguem rapidamente à zona do aeroporto. Esses grupos de combate têm dificultado de forma têm pressionado as forças governamentais e não lhes têm permitido um avanço rápido. A RTP também sabe que os revoltosos controlam posições em Cumeré, facto que impossibilita o desembarque de ajuda humanitária na zona. Em conferência de imprensa esta tarde em Bissau, o ministro guineense Malal Sané afirmou que o governo de Nino Vieira não pode negociar com pessoas que enveredaram pelo caminho da guerra e que não o abandonam. Não podemos estar a negociar com pessoas sob base, digamos assim, de bombardeamento. As pessoas que enveredaram por esse caminho tinham por obrigação de deixar, digamos assim, tinham por obrigação cessar o fogo, depois dizer porquê que se enveredou por esse caminho, digamos assim, e pôr claramente as cartas na mesa. Para o porta-voz do governo guineense, o executivo apoiou desde o início a abertura do diálogo que os revoltosos até agora rejeitaram. Quanto à ajuda humanitária internacional para a Guiné-Bissau, Malal Sané diz que o governo está totalmente receptivo a esse apoio. Assim que chegar esses apoios a Bissau, o governo vai tomar todas as medidas de segurança possíveis para garantir a chegada desse apoio ao destino.
ajuda humanitária que para a missão católica em Bafatá tarda em chegar. Na segunda cidade da Guiné-Bissau, a população triplicou. Cerca de 300 mil pessoas pedem ajuda urgente e, à semelhança do resto do país, não há água potável, combustíveis e a comida mal chega para alimentar idosos e crianças. A fragata Vasco da Gama hoje não transportou ajuda humanitária para Bissau. Em Cabo Verde encontram-se toneladas de alimentos e medicamentos que aguardam luz verde para começarem a ser distribuídos. Antes de passar pelo porto de Bissau, a fragata Vasco da Gama resgatou 16 pessoas que se encontravam na praia do Biombo. O grupo tinha fugido há vários dias do centro dos confrontos. A operação não foi fácil. Os momentos mais dramáticos foram acompanhados pelos enviados da RTP. O grupo de Quimanchel estava refugiado no mato. Tinham saído debaixo de fogo de Bissau. Sabíamos que seriam entre 20 a 30 pessoas. 22 horas depois de sair de Cabo Verde, a fragata Vasco da Gama fundeou no Cabo do Biombo, a 60 km da capital guineense, e começava a operação. São agora 3 horas e 10 minutos. Estamos à entrada do canal de Chepa. Estes homens que aqui estão pertencem ao Departamento de Ações Especiais dos Fuzileiros. Eles vão à terra tentar descobrir um grupo de 30 portugueses que fugiu de Bissau há uma semana. Os fuzileiros partiram então em 3 botes percorrendo 1000 metros até chegarem à praia. À primeira vista não havia sinal do grupo, mas com uma entrada no mato e pelo apito da sereia, rapidamente encontraram os portugueses. Minutos depois chegavam já à Vasco da Gama, mas o mar não ajudava e as saídas dos botes para a fragata foi tarefa difícil para a guarnição e para os homens das ações especiais dos fuzileiros. Com mulheres e crianças a bordo, a operação tornava-se ainda mais difícil. Apesar de todos os cuidados, 2 homens caíram ao mar, mas rapidamente foram recolhidos. Aguentou aí agora, aguentou aí. Eu vou buscar. Vou largar. Vai. Tem alguém aqui por cima. Cansaço e alívio, finalmente estavam a salvo 9 portugueses, 4 guineenses, 2 brasileiros e 1 senegalês. Nestes últimos dias tem sido mesmo, nem tem palavras, foi horrível mesmo. Foi tentar fugir o mais rápido possível e, sei lá, nem sei explicar. Quando é que saíram de Bissau? Saímos na quarta-feira. Foi já esta quarta-feira, 8 dias. Nós saímos a semana passada, na terça-feira, na zona em que há fogo entre o aeroporto e o quartel de Bra, que são as 2 unidades que estão ocupadas pelo Ousmane Mané, e como os tiroteios eram muito intensos de artilharia, resolvemos então abandonar ao fim de 3 dias e vir para Quinhamel. Como é que vieram aqui até Quinhamel? Viemos numa caminhoneta com várias pessoas nacionais e viemos cerca de 12 portugueses, famílias, e fomos para uma ponta afastado cerca de uns 10 km de Quinhamel, lá que nós temos estado. As operações dos nossos militares, apesar de armados, foi sempre de ajuda humanitária. Durante a retirada dos portugueses, encontraram soldados guineenses, mas o entendimento foi sempre perfeito. Felizmente correu bem, é sempre uma situação delicada, apesar de ser uma operação humanitária de evacuação, mas é sempre uma situação delicada que envolve alguns riscos. 9 dias depois, estes portugueses estão agora sãos e salvos, graças ao empenho e à dedicação de toda a guarnição da fragata Vasco da Gama e dos homens do Departamento de Ações Especiais dos Fuzileiros. Luís Castro, Hélder Oliveira, Joaquim Viana e Rui Costa, a RTP, ao largo de Bissau. E pela primeira vez, José Eduardo dos Santos falou sobre a guerra da Guiné-Bissau. Antes de partir para a Rússia, para uma visita oficial de 2 dias,
O presidente angolano condenou o desafio armado levado a cabo pelos antigos combatentes contra o regime de Nino Vieira. A UNITA vai ter mais tempo para cumprir o acordo de Lusaka. Uma delegação governamental esteve esta semana no Andulo em contactos com a direção do movimento de Jonas Savimbi e, ao que tudo indica, a ONU deverá alargar o prazo por mais uma semana. A delegação esteve na província do Bié a acertar a segunda fase da extensão da administração do Estado e a devolução pela UNITA das áreas ocupadas. Um novo prazo irá permitir a consolidação de contactos políticos. Esta é mais uma tentativa para ultrapassar a crise em que se encontra o processo de paz angolano. Xanana Gusmão comemorou hoje os seus 52 anos na prisão de Cipinang, em Jakarta. Pela primeira vez desde que está preso, o líder da resistência timorense celebrou o aniversário ao lado de vários familiares e amigos. Uma festa acompanhada pela televisão. Xanana aproveitou a oportunidade para mandar recados em português sobre o futuro de Timor-Leste. Um aniversário na prisão, mas desta vez com direito a jornalistas. As substituições na política indonésia permitem, para já, que Timor se torne o assunto mais falado pela imprensa estrangeira. E o aniversário de um homem carismático para a assistência timorense serve para falar do futuro de Timor. Eu penso que o problema da autonomia não é um problema relevante, porque a autonomia é apenas uma consequência de integração. A autonomia não é uma alternativa de solução. Xanana Gusmão faz 52 anos. Familiares, ativistas e até apoiantes indonésios entraram na prisão de Cipinang, em Jakarta. Por ironia, quem lutou pela liberdade de Timor vê-se agora como moeda de troca. O fim das gradas pelo reconhecimento internacional de Timor como a 27ª província. Isto é uma coisa que o governo da Indonésia deve ter na cabeça. Não haverá solução em Timor-Leste sem referendo. Só um referendo é que pode garantir uma solução justa, uma paz duradoura e garantir que tanto o povo indonésio como o povo Mobere se sintam irmãos dentro da área sudeste asiática, como irmãos dentro do contexto de povos do terceiro mundo que desejam liberdade. Pela primeira vez, as autoridades indonésias permitiram que Xanana Gusmão festejasse o aniversário, rodeado de amigos. O presidente indonésio aceita libertar Xanana Gusmão. Em troca, Habibie quer que a comunidade internacional reconheça a soberania de Jakarta sobre Timor-Leste. As reações não se fizeram esperar. O futuro de Timor depende do referendo e a liberdade de Xanana é incondicional. E para acabar com a guerrilha e a hostilidade da população, a Indonésia propõe a liberdade de Xanana Gusmão. Em troca, quer o reconhecimento internacional de Timor como a 27ª província. O presidente Habibie promete um estatuto especial de autonomia para Timor, a redução das tropas indonésias no território e ainda muitos investimentos, sobretudo na educação. Um plano inaceitável para um dos principais dirigentes da resistência. Ramos Horta recusa e acusa a Habibie de fazer chantagem com Portugal e Nações Unidas. Manuel Carrascalão, líder do Movimento de Reunificação e Unidade do Povo Timor-Leste, afirma que a população não se vai vender. As promessas são tardias. Portugal também já respondeu através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A resposta são as negociações através da ONU, a solução é o referendo. O presidente indonésio Habibie afirma que o plano vai ser apresentado formalmente na próxima semana aos bispos timorenses. O plano vai ser ainda entregue nas Nações Unidas, União Europeia e Estados Unidos. A invasão de Timor foi em 76. De acordo com organizações humanitárias, 1/3 da população já morreu devido à guerra e à fome. O brasileiro Gilberto Gil toca esta semana em Portugal. Uma noite em cheio no recinto da Expo 98. Depois da digressão europeia, o compositor vai apresentar o mesmo espetáculo em Lisboa. A seguir ao intervalo 24 horas, avança às primeiras músicas.
24 horas, segunda parte. A maioria dos portugueses prepara-se para votar sim no referendo sobre a despenalização do aborto. Uma vantagem significativa em relação ao não, apurada numa sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. Se o referendo fosse hoje, ganhava o sim, mas por pouco. À pergunta se concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas em estabelecimento autorizado, 45% dos portugueses responde sim, 39,6% diz não concordar e 15,4% dos inquiridos ainda não decidiu. Os homens são quem mais aceita a despenalização do aborto. 55,8% dizem sim, 44,2% dizem não. Apesar de se tratar de uma decisão última da mulher, apenas 51,3% das portuguesas concorda com a interrupção voluntária da gravidez, contra 48,7% que não aceita. Com a pergunta do referendo, estão de acordo 72,2% dos jovens entre os 18 e os 24 anos. Só 27,8% diz não. Na faixa entre os 45 e os 54 anos, a diferença é mínima. 50,4% aceita a despenalização, 49,6% diz nem pensar. E é só nas idades mais avançadas que a situação se inverte. 30,1% dos inquiridos com mais de 65 anos vota sim. A grande maioria, 69,9%, diz não. É o resultado de uma sondagem encomendada à Universidade Católica. Foram efetuados 3.240 inquéritos entre os dias 17 e 19 de junho. Helena Roseta, do movimento Sim pela Tolerância, e Maria José Nogueira Pinto, partidária do Não, fizeram leituras diferentes aos resultados da sondagem que acabamos de apresentar. Para a deputada socialista, é preciso fazer uma campanha para esclarecer os que ainda estão indecisos. A deputada do Partido Popular prefere dizer que a diferença entre o sim e o não é muito pequena. Um debate com o tema despenalização do aborto, sim ou não, que contou com a participação de Maria José Nogueira Pinto e Helena Roseta, entre outros, e na qual estas reagiram à sondagem realizada pela RTP. 6 pontos de diferença não é nada. Eu penso que o sim arrancou com uma dinâmica de vitória e podemos bem estar, talvez, perante a história da lebre e da tartaruga. Eu acho que 6 pontos de diferença é qualquer coisa que pode ainda mudar daqui até lá, porque há uma franja grande de indecisos. E eu achei curioso nessa sondagem é que maioritariamente a favor do aborto estão os homens. O que é um alerta, do meu ponto de vista, para as mulheres não quererem uma coisa que não é boa para elas e que os homens, no fundo, veriam aqui uma desresponsabilização que não é desejável. Essa sondagem reforça a importância de uma campanha eleitoral. Há pessoas que já têm a opinião formada, como se vê uma maioria de sim e uma minoria de não, mas há muita gente que está ainda com dúvidas, que está indecisa. É sobretudo para essas pessoas que eu penso que agora os argumentos do sim e do não são importantes. E essas pessoas também nós talvez tenhamos que os ouvir para perceber porque é que estão indecisos e que no final da campanha possam ter finalmente uma opinião e possam participar no primeiro referendo histórico que se faz em Portugal. Uma sessão de esclarecimento em que se discutiu o que está na essência do referendo, que se vai realizar no próximo dia 28 de junho. Uma iniciativa da Juventude Social Democrata da Amealhada sobre uma campanha diferente daquelas a que os portugueses estão habituados. Na margem sul do Tejo, o líder do PCP participou numa sessão de esclarecimento. Carlos Carvalhas não está surpreendido com a vantagem no sim e apela à participação no referendo. Na Baixa da Banheira, as mulheres pelo sim organizaram uma sessão de esclarecimento em apoio da despenalização do aborto. Presente, Carlos Carvalhas, num discurso crítico, apelidou a direita de hipócrita. Quem é que esteve no governo e fez letra morta do planeamento familiar e da educação sexual? Quem? Não foi o PSD? Então não sejam hipócritas. Certamente que isto é importante. É preciso dar resposta a uma penalização que é uma barbárie. O líder do PCP não se deixou impressionar com a vantagem do sim nas sondagens e apelou ainda à participação no referendo. Outros apoiantes do sim estiveram a fazer campanha na Feira da Ladra, em Lisboa. Para eles, a vantagem do sim não surpreende. É provável que ainda aumente a diferença com mais esclarecimento, mais ações e com as pessoas a perderem o medo de algumas coisas que impendem sobre elas.
Outras ações de rua, como esta, também organizadas pelo movimento Sim pela Tolerância, estenderam-se a outros locais do país. Os resultados da sondagem RTP Universidade Católica não surpreenderam os partidários do não. Mesmo assim, acreditam que a despenalização do aborto não vai passar no referendo. A vantagem do Sim nas sondagens não apanhou desprevenidos os apoiantes do não ao aborto. Eu voto não, como já sabe. Penso que há perspectivas de o não ganhar. Já eram previsíveis, não digo nessas percentagens, mas já era previsível que a fração do sim fosse superior. Em todo o caso, isso a mim não me desanima nada e antes, por contrário, não é? Estimula muito a que há muito ainda para fazer, para esclarecer as pessoas e poder ajudá-las. No encontro do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa, os apoiantes do não exigiram ainda a garantia de proteção jurídica para o feto. No Porto, o movimento Vida Norte queria fazer uma ação de campanha na maternidade Júlio Diniz, mas não tiveram autorização para entrar. Infelizmente foi-nos negado da parte da direção da maternidade a nossa entrada e a entrega de material que nós tínhamos, como já temos feito em outros hospitais. Esta ação de rua ficou-se apenas pela entrega de panfletos à porta da maternidade e o material que queriam entregar deixaram-no dentro das instalações. Um grupo de pintores franceses anda a percorrer muito. O objetivo é dar a conhecer os seus trabalhos. Uma grande exposição para ver agora em Portugal, numa fábrica abandonada de Cacilhas. As estradas europeias não constituem mistério para esta carrinha. Depois de ter passado por França, Alemanha e Itália, agora está estacionada no Cais do Ginjal. As antigas instalações de uma fábrica de óleo de bacalhau foram o local escolhido por 5 artistas franceses para expor e trabalhar as suas obras. Uma escolha que não foi feita ao acaso. On a choisi ce lieu parce qu'il est abandonné, il est vide depuis plusieurs années. Je crois que ça fait 10 ans à peu près qu'il est vide. Personne n'en fait rien. Le propriétaire ne s'en occupe pas, il laisse les jeunes détruire, il n'entretient rien, rien ne se passe. Um edifício que pretendem utilizar durante o período da Expo, mas a ocupação está a ser contestada pelo proprietário. Um facto que não desanima os pintores. Querem levar o projeto para a frente e até encontraram algumas ajudas. Quand nous sommes arrivés ici, on a vu tout de suite des jeunes arriver. Au départ, ils passaient par-dessus le portail. Nous, on a laissé ouvert, donc après on leur a dit vous pouvez rentrer par la porte sans passer par-dessus. Et en fait, je dirais pas qu'on a appris, mais on a incité les jeunes à travailler avec nous et à construire eux-mêmes leur propre espace de travail. O espaço é suficientemente amplo para albergar as mais diversas formas de expressão artística, mas a pintura assume um papel preponderante e até as marcas deixadas pelo tempo nas paredes foram aproveitadas como matéria-prima. O local parece o ideal para a atividade criativa e o único problema destes artistas é mesmo a falta de água. Au début, on a contacté la mairie d'Almada pour avoir un point d'eau et un point d'électricité. Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse, mais on a trouvé une fuite d'eau, une toute petite fuite, donc on s'est organisé, on a acheté du tuyau, on pouvait remplir des jerrycans, se laver, faire à manger, laver les affaires et tout. Et puis, ils sont venus couper l'eau. Ainda assim, continuam determinados a utilizar o edifício para mostrar a sua arte, mas, segundo dizem, só até ao final da exposição de Lisboa. Depois, esta carrinha volta à estrada para uma viagem até Veneza. Gilberto Gil tem um novo álbum, chama-se Quanta Gente Viu e foi gravado ao vivo durante a última digressão do cantor brasileiro. Um espetáculo para ver na próxima quarta-feira na Expo 98. Os primeiros sons ficam para já registados neste 24 horas.
Pra você, Angélica! Gilberto Gil a fechar hoje este jornal. Boa noite, bom fim de semana. O 24 Horas volta amanhã.